tá bom? Agradeço aí a participação de vocês todos, desculpem aí o nosso atraso, tá bom? Eu também estou tentando apagar um outro fogo aqui, viu, Matheus? Bom trabalho, qualquer coisa pode entrar em contato aí comigo, tá bom? Certinho. A outra avaliação é você, Kênia? Você é outra avaliadora? Isso, Então, então sim, tá boa joia. tarde, pessoal. Boa tarde. Podem começar aí, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, estou no chat, tá bom? Certinho. Obrigado, pessoal. Eu vou só abrir a planilha aqui dos trabalhos, e aí a gente já começa já. Vou fazer só uma chamada aqui para ver se todo mundo está presente. O pessoal do trabalho Aprendendo Ciências com Minecraft está presente? Matheus, a gente está aqui. Isso. Só que um dos meninos está presencialmente na FEBIC. Dois deles, na verdade. E aí, no caso, a gente seria o primeiro a apresentar, né? Ah, sim. Isso, vocês são Será os primeiros. que tem como esperar um pouquinho? Porque eu acho que um deles está tentando entrar, mesmo estando lá na FEBIC. Tá. Então, podemos esperar. Enquanto eu faço a chamada aqui, eu espero também para ver se entra. Pessoal do Bueiros Reestruturados. Sim, nós estamos. Certo. Trabalho. Qual o poder do Pokémon na aprendizagem em ciências? Tá aí, todo mundo? Pessoal do trabalho, qual o poder do Pokémon na aprendizagem em ciências? Está por aí? Acho que não. O próximo. Investigação, a importância dos insetos e sua influência na sociedade. Está por aí? Sim. Sim. Beleza. O próximo é doença de Chagas no município de Uberlândia. Análise descritiva da situação epidemiológica da doença e levantamento da fauna triatomínea. Tá aí? Estamos aqui. Certo. As formigas como modelo de estudo para avaliar o efeito da urbanização em Uberlândia. Tá por aí? Sim, estamos aqui também. Certo. Eu acho que só o pessoal a importância dos insetos que não tá aí, né? Acho que o do Pokémon que não tá, né? Do Pokémon. Vamos fazer assim, vamos começar, porque senão a gente atrasa muito. Oi, a gente é do Pokémon, a gente tá aqui, sim. Eu não tinha escutado antes. Ah, sim. Não, tudo bem. Então, estamos todo mundo aí. Vamos começar. E aí, se alguém for entrando, eu deixo entrar, só faço uma anotação aqui de quem entrou depois, se for de algum grupo, se for só para ouvir. E aí a gente vai começar a ouvir os trabalhos, então. O pessoal indo aprendendo ciências com Minecraft, essa pessoa que está um pouco atrasada, que está no outro evento, ela vai apresentar também? A ideia era que ele apresentasse também, mas eu não estou conseguindo contato com eles. Então, vamos fazer assim, vamos colocar, vamos para o pessoal do Bueiros Reestruturados, e aí se ele conseguir entrar, até essa apresentação, a gente alinha aí e reorganiza. Senão a gente continua, porque senão, às vezes não dá tempo de apresentar todo mundo, pode ser? Pode ser sim, obrigada. Nada.
Então, vamos começar com o trabalho aí, aprendendo bueiros reestruturados. A categoria do projeto é Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde, né, que vocês estão apresentando. É da Escola Estadual Ercília Martins Rezende. Vocês podem ficar à vontade, tá? Boa tarde. Meu nome é Radassa e eu estou acompanhada dos meus colegas Mariana e Benjamin. Nós vamos falar sobre um problema de bueiros que está acontecendo aqui no bairro onde nós estudamos. Os moradores do Pampulha, que fica situado em Uberlândia, próximo dos bairros Santa Mônica e Carajás, vem enfrentando problemas com os odores que saem dos bueiros. É bom lembrar que o Pampulha, antes de ser um bairro, era uma chácara, que aos poucos as pessoas foram comprando terrenos e construindo as suas moradias. Então, os domiciliados nesse arredor, eles relatam alagamentos que acontecem em dias chuvosos. E esses alagamentos acontecem pelo acúmulo de lixo. Mas esses lixos não são acumulados apenas aqui no bairro, mas também em bairros próximos, como Santa Mônica. E, por exemplo, o Santa Mônica ele fica acima. Os lixos produzidos lá em cima, quando chove, vão para baixo. E aí junta todo o lixo no bueiro, que causa os alagamentos e o mau odor. Bom, é bom lembrar que as pessoas que moram aqui no bairro são pessoas de baixa renda, de classe média baixa, os comércios são pequenos, existem sim fábricas, por exemplo, de sorvete, mas esse é o foco, entendem? Bom, o projeto de reestruturação dos bueiros está dividido em 5 etapas. Começou com nós, alunos, vemos o problema diariamente. Alguns deles moramos aqui no Pampulha, que é o bairro, e começou com a participação de diálogo com o professor Giovanni e a nossa diretora Ana Paula, que nos acompanharam na pesquisa de campo e bibliografia, que nos apoiaram no projeto dos bueiros estruturados, e fizemos entrevistas com os moradores, comerciantes e estudantes do bairro Pampulha. E também tiramos fotos, vídeos para em breve tivermos demandas políticas e econômicas, talvez, para fazer a prática desse projeto. Após a análise do projeto ambiental e as queixas dos moradores e comerciantes, fizemos a proposta de colocar telas, válvulas de contenção e um filtro dentro dos bueiros para minimizar os bueiros, os odores. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui é que houve sim um comércio que fechou porque ele não conseguia aguentar o odor que saía dos bueiros. Isso estava afastando os clientes, então, infelizmente, um comércio teve que fechar. E também houve um relato de uma aluna de 14 anos que, no meio da nossa entrevista, falou que quando ela era bem novinha, houve um alagamento aqui no bairro, ela foi arrastada e entrou dentro de um bueiro. Então, esse problema causa danos à saúde e à vida de uma pessoa. E nós percebemos que é um problema que não é recente, é um problema que vem acontecendo há muito tempo. É importante ressaltar que esse odor é gerado porque alguns dos gases que saem do bueiro são tóxicos, como tem, por exemplo, o enxofre, o metano e a amônia. E esses gases são expelidos do bueiro por conta da pressão atmosférica em dias mais quentes. E para isso, a gente resolveu criar esse projeto para tentar inibir esse cheiro e reduzir um pouco dos alagamentos. O projeto de bueiros reestruturados se baseia em quê? A gente pensou em colocar embaixo do bueiro, embaixo da grade, uma tela de contenção para bloquear os lixos maiores. Ela teria alguns furos grandes, que serviria só para bloquear os lixos e resíduos que realmente são os lixos maiores, não seria um filtro principal. Depois que a água caísse com folhas, ainda assim cairia com folhas e lixos como papel de bolacha, papéis de bala. Lá embaixo
teria uma portinhola. Essa portinhola seria para, em dias de verão, segurar o odor, e não conseguiria. E essa portinhola, ela seguraria o gás, mas ainda assim ela não alagaria, porque com a pressão da água nos dias de chuva, ela se abriria. Depois da portinhola, teria uma manilha de ferro que seguraria o filtro. O filtro seria o que serviria para segurar os eixos menores, como os papéis de bala, os papéis os papéis em geral. Esse seria o projeto do bueiro ser estruturado. Entretanto, só isso não é o suficiente. A gente precisaria de um incentivo maior na conscientização do pessoal do bairro, que, como eu posso dizer? O pessoal não tem a conscientização necessária. Eles continuam poluindo em nossas ruas. E, claro, o problema principal do nosso trabalho é que a gente precisaria do apoio do DEMAI para colocar em prática. Inclusive, os filtros eles teriam que ser limpados semanalmente ou mensalmente. A gente pensou em dias de calor, em dias de verões, fazer uma limpeza mensal nesses bueiros. E em dias de chuva, que entupiria mais fácil, a gente fazeria uma limpeza semanal, caso o projeto fosse para frente. Bom, esse foi o nosso projeto. Desde já a gente agradecemos a oportunidade da participação com a Ciências Viva, em parceria com a UFO, e os nossos orientadores Giovanni e a nossa co-orientadora Ana Paula, e a todos os estudantes moradores do bairro Pampulha que ajudaram a gente. Nós também temos uma maquete e nós enviamos um banner. É isso. Obrigado. O banner que vocês enviaram tá com o pessoal da equipe, né? Isso. Tá. Kênia, você quer fazer alguma pergunta para os meninos? Algum comentário? Sim, boa tarde novamente. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da comissão organizadora. Fiquei muito feliz e fiquei encantada. Eu sou professora também da educação básica, né? Atualmente eu trabalho com os terceiros anos do ensino médio aqui na cidade de Patos de Minas. E, assim, fiquei muito encantada com a iniciativa. Eu não conhecia esse projeto do Ciência Viva. Então, já fiquei, assim, super interessada em aplicar aqui na minha cidade, na minha escola. Muito feliz por vocês da educação básica já estarem inseridos assim nessa metodologia de pesquisa científica, que é muito importante para vocês, para a vida acadêmica futura de vocês, e presente também, né? Quanto conhecimento tão importante para vocês. Nesse primeiro trabalho, achei muito interessante assistir o vídeo, ver as fotos, vi que vocês foram a campo mesmo, analisaram mesmo, né? Então, assim, estão de parabéns, a iniciativa é excelente. E eu queria saber, era a respeito da maquete. Vocês, então, chegaram a fazer a maquete? Vocês não têm ela para mostrar para nós? Nós temos, e a gente irá pegar e mostrar na apresentação. Sim, porque, assim, de início eu fiquei com um pouco em dúvida em como que faria para bloquear o odor, porque a questão do lixo, né, dos resíduos, realmente as telas é uma ótima opção, né? E aí eu fiquei tentando entender como que funcionaria essa portinhola, mas depois eu entendi que é por causa da pressão quando a água encostar, né? Aí abaixa e ela abre e deixa a água passar, depois quando não tem nada fazendo pressão para baixo, ela fecha sozinha, não é isso? Vocês estão com o áudio desligado. Desculpe. É exatamente isso. Nós fizemos a maquete, o protótipo, para a gente poder ter a referência. Acho que é importante. Bom, como funcionaria?
Não está focando. Eu acho que eles não conseguem ver direito. Pera. Aqui seria o esquema de esgoto. Aqui em cima teria a tela para bloquear os lixos maiores, seguiria pelo cano, e aqui nessa parte de borracha, a gente pensou até em ser uma borracha feita com pneu, né? reciclar, que estaria a portinhola. A água desceria por aqui, empurraria a portinhola, a pressão da água, e aqui no final estaria o filtro, escorreria só a água. O projeto é basicamente isso, que caiu. Essa daqui seria a manilha segurando o filtro lá dentro. Basicamente isso. Muito legal, meninos, muito legal mesmo. A proposta... É claro que com uma demanda política, a gente ia mutar os materiais, que seriam os materiais mais apropriados, né, para ser instalado nos poeiros do bairro. Não só no do bairro, né, mas sim em outros que estavam sofrendo com esses problemas. O material ideal seria que a tela que fosse por cima seria de borracha, o bordado da portinhola também seria de borracha, a portinhola seria de alumínio, e tanto a manilha quanto o filtro seria de metalão. Esses seriam os materiais ideais. Ótimo, gente, excelente, muito bom mesmo. E, inclusive, até a sugestão que eu tenho é que vocês não parem, que vocês aperfeiçoem ainda esse projeto e levem ao DEMAI, levem à prefeitura, né? Quem sabe não pode surgir um projeto até maior a partir desse aí, né? Então, é muito importante continuar, a proposta é excelente, viu? Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Com você, Matheus. Eu vi que o Leonardo chegou aí, ele que é o mediador da sala. Leonardo, está aí? Sim, olá pessoal, desculpa aí pelo atraso, estava tendo problema de conexão com a internet aqui. Então, Leonardo, a gente vai continuar, o pessoal do outro trabalho chegou? Não chegou, mas é o Davi que já está aqui, vai fazer a apresentação. Tá bom, então a gente vai seguir aí com o pessoal do trabalho aprendendo ciências com o Minecraft. E aí vocês podem começar, tá? Tá bom, vou compartilhar a minha tela. Tá bom. Estão vendo a apresentação? Sim. Pronto, Davi? Pronto, posso ir? Pode. O tema da nossa pesquisa é Aprendendo com o jogo Minecraft. Os pesquisadores são Davi, Renan e Joaquim, e as nossas orientadoras são a Bárbara e a Maísa. A introdução. Os jogos virtuais estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, inclusive da nossa, principalmente no período de isolamento social que vivemos. Como as pessoas estão tão envolvidas com os jogos virtuais, eles passam a ser parte da vida e dos dias delas. Então, entender melhor como os jogos e a nossa vida estão relacionados é importante. Objetivo: entender melhor como as pessoas aprendem com os jogos virtuais usando Minecraft. Objetivos específicos: saber o que as pessoas acham sobre os jogos virtuais e entender o que podemos aprender em ciências no Minecraft. Metodologia: reuniões presenciais semanais. Para responder nossa pergunta, criamos um questionário online no Google Formulários. A pesquisa foi definida com base no interesse dos pesquisadores. Exploração do jogo Minecraft. Resultados: questionário com 16 perguntas abertas e fechadas, 70 respostas
dados discutidos em reuniões. Análise dos resultados. Você gosta de jogos virtuais? 85,7% disseram que sim e 14,3% disseram que não. Você joga jogos virtuais? 77,1% diz que sim e 22,9% diz que não. Achamos interessante algumas pessoas gostam de jogos mesmo não jogando. Percepções sobre os jogos. 80% jogos acham que os jogos virtuais podem ensinar outra língua. 65% acham que os jogos virtuais promovem a interação entre as pessoas. 48% diz que os jogos virtuais deveriam ser somente para crianças. E 74% diz que os jogos virtuais auxiliam na memória e concentração. Análise dos resultados. Onde você costuma jogar jogos virtuais? 62% diz que é no celular. 7,1% diz que é no tablet. 47% diz que é no computador / notebook. 30% é no videogame. E 20% das pessoas não jogam. As pessoas estão o tempo todo com os celulares nas mãos, e o touchscreen é mais fácil de controlar. Os personagens e de jogar. Os computadores e videogames são mais caros. Os tablets estão cada vez mais ultrapassados e sem memória, sendo cada vez menos compatíveis com os jogos mais recentes. Análise dos resultados. Os professores podem utilizar jogos virtuais para ensinar algum conteúdo? 94% diz que sim. A grande maioria das pessoas pensa que podemos aprender com os jogos. Os participantes disseram que vários conteúdos podem ser ensinados usando jogos: matemática, física, geografia, outras línguas, história e artes. A maioria dos participantes da nossa pesquisa pensam sobre os jogos de uma forma muito parecida com a nossa. Através dessa pesquisa, podemos questionar também e entender melhor a nossa relação com os jogos virtuais. Minecraft. Aqui a gente viu como que a gente pode organizar as nossas coisas e cada um fez do seu jeito, como vocês podem ver. Aqui são as fases da Lua. Ali a gente fez aquela plataforma da esquerda, foi uma plataforma que a gente fez para a gente conseguir ver melhor e de grande altura. E como vocês podem ver nessas duas imagens à direita, é a Lua e algumas constelações em volta dela. Só que as constelações estão meio transparentes, então não sei se vocês estão conseguindo ver muito. Marcamos uma posição de observação de tempo que seria esse tempo aí. Tem um tempo de 17 minutos, noite e dia juntos. Mas separados, o dia tem 10 minutos e a noite tem 7 minutos. O dia começa às 6 da manhã e termina às 23 horas com o nascer do sol de 23 segundos. Constelações. Aqui a gente pegou 2 exemplos de imagem. Essa imagem da esquerda, a menor, a gente pegou do YouTube. E essa aqui, a da direita, a maiorzinha, a gente pegou do Minecraft mesmo. A gente foi lá e tirou a foto. Aí as constelações são marcadas. Existem várias possibilidades relacionadas ao jogo Minecraft. Vamos explorar e organizar o que podemos aprender em ciências da natureza. Obrigado. Agora passar a palavra para os avaliadores. Só uma coisa, no chat eu disponibilizei os links para o nosso diário de bordo e para o banner também da pesquisa. Bom, meninos, vocês são do 6º ano? Isso. Então, gente, que coisa linda, né? Lindo ver vocês tão novinhos ainda e já com esse pensamento lá no trabalho científico, na metodologia científica. Eu li
muito criteriosamente o texto de vocês e vi que vocês realmente participaram de todo o processo. E, assim, é uma área que está super em alta, né? Vocês aprofundarem um trabalho nesse sentido é excelente. Ele tem todos os motivos para crescer, porque quem nessa idade, e até os maiores, né, até os adultos, gostam muito dessa área de jogos e é importante a gente valorizar essa perspectiva de poder aprender, de utilizar os jogos e as mídias tecnológicas de forma geral para o aprendizado, né? Já é uma dica que eu já deixo aqui para vocês. Não é que vocês têm que se afastar da internet e das telas de forma nenhuma, porque hoje em dia não tem como, né? Mas aproveitem esses momentos para o aprendizado, não somente para o lazer e não somente para coisas que não vão agregar à vida acadêmica de vocês. Então, dá para conciliar. Vocês mostraram muito bem que dá para a gente identificar dentro das ciências, né? Eu sou professora de ciências também, dá para a gente agregar as duas coisas. Então, é muito importante, além de utilizar pelo lazer, também poder voltar um pouquinho para o aprendizado. Eu acho engraçado, eu não sei jogar Minecraft, mas eu tenho uma filha também que está no 6º ano, e tem 11 anos, e eu fico sempre brincando. Por que tudo no Minecraft é quadrado, né? Aí eu estava vendo a imagem da Lua, até a Lua é quadrada, tudo quadrado, né? Mas deu para observar muito bem as constelações. Eu achei interessante, vocês colocaram as fases da Lua, duração do dia, duração da noite, os movimentos de rotação, né? Então, muito importante, achei lindo o trabalho de vocês estão de parabéns e continuem nesse caminho, que é só sucesso, viu, meninos? Parabéns mesmo. Olha, eu também gostei muito do trabalho, eu sou uma negação com o jogo, mas quando a gente está dando aula, a gente faz um esforço para aprender alguma coisa e levar, né? Quanto tempo que vocês levam, em média, assim, para colocar os cenários? Para colocar para uma aula, mais ou menos? Mas, tipo assim, a gente vai pesquisando, entendeu? E a gente vai achando, a gente vai vendo qual é melhor. Então, é mais ou menos umas 1 hora, meia hora. Ah, sim. Se for, isso, no caso, para preparar para uma aula, você gastaria em torno de 1 hora, mais ou menos, para preparar um cenário que seria utilizado em uma aula. Porque a gente tem que achar as melhores imagens, né? Aí tem que demorar um pouco, porque às vezes a gente pesquisa e aparece algumas coisas que não tem nada a ver com o que a gente pesquisou. Certinho. Muito obrigado. Agora vai ser o projeto da Escola Municipal de Ensino Fundamental Beato Roque. Qual o poder do Pokémon na aprendizagem em ciência? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente pode compartilhar o trabalho com vocês? Sim. Tá bom. Pode. Estão conseguindo ver? Tá carregando. Agora estamos. Dá para ver agora. Qual o poder do Pokémon na aprendizagem em ciências? Meu nome é Daniel. Meu nome é Daniel. Gabriel Padilha. E a gente está com a nossa professora e orientadora Aline Josiana de Paula Verno. Nós temos a Escola Beato Roque para esse Novo Rio Grande do Sul. Justificativa. Justifica-se a realização desta pesquisa pelo fato de que o anime Pokémon apresenta muita semelhança entre seus personagens,
com as espécies de seres vivos reais. Dessa forma, trazendo uma possibilidade de aprendizagem mais palatável, no que se refere ao estudo de seres vivos, além de conceitos básicos sobre evolução e classificação taxonômica. A relevância dessa pesquisa nos remete à busca pelo entendimento que os personagens Pokémons podem oportunizar em relação aos seres vivos. Uma aprendizagem significativa, pois os mesmos apresentam muitas semelhanças entre si. Dessa forma, os estudantes inseridos nessa proposta tornam-se protagonistas do seu conhecimento. Problema. Com a anime Pokémon pode auxiliar na disciplina de ciências? O Pokémon foi baseado nos seres vivos. O anime Pokémon pode auxiliar no processo de aprendizagem? Quais são as semelhanças entre os seres vivos desse Pokémon? Objetivo geral. O presente projeto tem como objetivo principal investigar como o anime Pokémon pode contribuir na aprendizagem em sala de aula, principalmente quando se trata de estudos sobre seres vivos nas aulas da disciplina de ciências. Objetivos específicos. Investigar a semelhança entre os personagens e os seres vivos, comparar as características dos personagens com as capacidades reais, entender o processo evolutivo dos seres vivos relacionando com a evolução do Pokémon, buscar e pesquisar sobre os seres envolvidos na pesquisa, compreender a classificação taxonômica dos seres vivos. A metodologia foi desenvolvida com a pesquisa bibliográfica utilizando o laboratório de informática para rede celular dos estudantes e acessando sites confiáveis da internet, bem como livros da biblioteca, com análise do material coletado. Elaboramos com o uso de aplicativos do Google Apps e a pesquisa impressa, a edição de vídeos e a apresentação de slides comparativo entre os Pokémon e seres vivos. Dessa forma, inserir a tecnologia na sala de aula é um processo importante e necessário que já vem sendo utilizado, apresentando conteúdos focados nos interesses, expectativas e linguagens desses estudantes, tornando mais fácil e até mesmo divertido estimular o pensamento crítico. Foi evidenciada a pesquisa sobre a classificação taxonômica e evolução dos seres vivos, utilizando o caderno de campo para as anotações necessárias. Então, aqui a gente fez a comparação do animal, como Charmander, com o animal da vida real com o do anime Pokémon. Ele é uma salamandra de fogo. Os resultados de discussões. Durante a realização dos estudos baseados nos dados coletados, nas atividades propostas e nos relatos dos estudantes, percebeu que a interação entre os animes gera uma aprendizagem significativa e que a mesma relaciona com os conhecimentos prévios dos alunos, em uma situação pedagógica de aprendizagem. Segundo Santos de Menezes, 2019, é possível considerar que o uso dessa ferramenta lúdica nos processos de ensino possibilitou uma dinamização conceitual e uma participação ativa dos estudantes, facilitando, assim, o processo de significação dos conceitos. Nesse processo, o aluno amplia atualiza as informações anteriores, atribuindo novos significados a seus conhecimentos, ampliando, assim, a capacidade cognitiva, segundo Freire, em 1996. Ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Portanto, trazemos uma aprendizagem significativa aos estudantes. Conclusão. Ao permitir a construção da metodologia científica, comprovamos que o anime Pokémon possui potencial como recurso didático para atividades em sala de aula, como em feiras de iniciação científica, possibilitando sempre uma fonte de estudos para as futuras gerações. A gente está na segunda etapa do nosso trabalho, fizemos uma pesquisa no Google Forms e aí tá os resultados. A gente usou os gráficos analisando as pessoas que conheciam o jogo e as que jogavam já também. Então, a maioria, tipo, 87,8% falou que sim. E aí também a gente criou um jogo no Kahoot sobre o anime Pokémon e os seres vivos. E essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado. Agora está passando a palavra para os avaliadores. Meninos, vocês são do 9º ano?
Isso. Muito bem. Turma de inspiração, oitavo. Então, eu utilizo a mesma fala que eu tive para o Minecraft para vocês. Trabalhar com jogos e buscar o potencial de aprendizado nos jogos é importantíssimo. E eu fiquei, assim, muito interessada no Pokémon, e até já dando uma sugestão, eu acho que vocês podem explorar mais ainda os personagens, explicando mais ainda sobre cada uma das espécies. Achei muito interessante a classificação. Vocês citam muito bem lá como o nome científico, né? Vocês colocam o nome científico de cada. Outras categorias taxonômicas, né, como, por exemplo, o reino, é importantíssimo, achei muito interessante. São só esses 3 personagens mesmo que tem no jogo? Não, a gente fez mais, só que daí a gente tirou alguns para não ficar muito slides. Os principais personagens. Era a parte mais interessante, porque no trabalho que eu vi também de vocês, eu acho que eu me lembro que tinham outros personagens, né? Então, isso pode ser muito mais explorado, é muito interessante. Inclusive, eu já me sinto ultrapassada também, porque eu não conheço Pokémon a fundo, assim, né? Eu fui conhecer melhor com o trabalho de vocês. Eu costumo, quando eu vou fazer essa comparação com os meus alunos, eu costumo usar muito o desenho do Bob Esponja, que aí eu peço para classificar cada um dos personagens lá, né? Então, agora já vou pegar a dica de vocês e me atualizar passando para o Pokémon. Então, essa parte aí de citar os animais e identificar com a realidade foi muito interessante, viu, meninos? Vocês estão de parabéns, trabalho excelente. Sim, os Pokémon estão em diversas áreas, né? Alguns são aves, outros são plantas, terrestres, aquáticos. Ah, tem plantas também? Sim. Legal. Existem milhares de Pokémons, que nem no jogo que a gente fez, a gente botou mais de 10 Pokémons diferentes. Engraçado, eu vi que vocês colocaram lá, achei interessante também, que eu não sabia o significado da palavra Pokémon, né? É um monstro de bolso, monstrinho de bolso. Sim. Legal, muito interessante. Muito bem, meninos. Eu gostei muito do trabalho também. Achei muito interessante essa parte de colocar a taxonomia, né? Tem só que tomar muito cuidado para, dependendo da idade que você for apresentar os animais, as plantas, para não confundir algumas características. Tem bicho que tem folha, mas será que todo bicho tem folha? Sei lá, tem bicho que solta água. Na realidade, esse tipo de coisa não acontece, né? Eu acho que só, assim, dependendo do nível a idade da criança que for apresentar isso, de colocar isso como observação no trabalho, porque de repente o professor pega o trabalho de vocês para usar e sem querer acaba fazendo uma extrapolação dessa, aí vai e confunde a criança, ela aprender algumas coisas sobre os seres vivos, né? No mais é isso, eu gostei muito do trabalho, achei que ficou bem escrito, a apresentação de vocês ficou bem boa também, e é isso, parabéns. Obrigado. Só pegando um gancho aí na fala do Matheus, e para o outro grupo também que falou do Minecraft, e para a internet, né, de forma geral, eu queria deixar também a dica para vocês, para serem críticos, terem a criticidade e saberem identificar até onde pode ser comparado à realidade, até onde é ficção, né? Porque grande parte é ficção mesmo, mas é o que deixa mais interessante, né? Então, saber identificar até que ponto é real e até que ponto não é. Sim. Nossa ideia é continuar e poder tentar ir a mais fundo desse trabalho. Obrigado. Agora é o projeto da Escola de Educação Básica, Universidade Federal de Uberlândia. Investigação: a importância dos insetos e sua influência na sociedade. Olá, boa tarde. O trabalho das minhas alunas, Lara, Bianca e Aline, eu vou apresentar para elas aqui.
E como elas estão cada uma no lugar, né, elas vão falando em cima da minha apresentação. É um prazer estar aqui no evento, a gente trabalhou bastante para fazer uma apresentação melhor possível, e eu vou apresentar aqui para elas. Meninas, estão todas aí? Oi, oi. Aqui. Ok, as 3, né? Sim. Ok. Podem. Olá. Olá, boa tarde. Eu sou a Aline. Meu grupo de pesquisa é composto por mim, a Lária e a Bianca, e as orientadoras Ana Luísa e Maísa. E a gente decidiu nomear nosso projeto científico como investigação a importância dos insetos e a sua influência na sociedade. E, bom, como a gente fez no vídeo, os insetos realizam de forma indireta vários serviços à sociedade, como os serviços de apoio à manutenção da vida, com formação do solo, ciclagem de nutrientes, a produção de oxigênio, dentre muitos outros. Além de também prestarem serviços de fornecimento de alimento, água fresca e madeira. E todas essas funções permitem a regulação do clima, a alimentação e o controle de doenças. Dessa maneira, para verificar a importância de áreas verdes em centros urbanos com o intuito da preservação dos insetos e a manutenção dos serviços prestados por eles a nós, investigamos a riqueza de espécies e a similaridade encontrada entre áreas verdes de porte distinto na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Oi, eu sou a Bianca, boa tarde. E para realizar o levantamento dos insetos, a gente utilizou 4 métodos de coleta. 8 armadilhas de queda, pitfall traps, dispostas por 24 horas, tanto no solo quanto nas árvores, 2 armadilhas multicolor, pan trap, e 2 armadilhas de cheiro, utilizada para coleta de abelha Euglossine. Além da nossa coleta ativa nos dias de campo das 14 às 17 horas, como dá para ver aí nas fotos. Bom, a gente escolheu 2 áreas no perímetro urbano da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, o Parque Vitório Siqueiroli, com a área total de 232 metros quadrados, e a Praça Nicolau Feres, no centro da cidade, com área de 13 metros quadrados. E a gente pode perceber que da mesma distância a gente consegue ver que a quantidade de áreas verdes nesse parque é bem maior do que na praça do centro da cidade. Oi, eu sou a Lara e vou apresentar os resultados. Os 2 gráficos mostram a distribuição das ordens de insetos coletadas nas 2 áreas. O gráfico da esquerda sendo da Praça Nicolau e o gráfico da direita sendo do Parque Siqueiroli. Cada ordem foi representada com uma cor. Por exemplo, os Hymenoptera, a ordem das formigas e abelhas, está em azul claro. Já os Hemiptera, a ordem dos percevejos, pulgões, cigarras, cochinilhas, está em laranja. Podemos perceber que o grupo dos Hymenoptera está em azul claro, representa 70% e 68% dos dados na praça e no parque. Isso acontece por causa da abundância de formigas que representaram a maioria dos indivíduos coletados. Os outros 2 grupos mais abundantes foram encontrados em ambientes diferentes. Na praça, vimos que a grande abundância da ordem Psicodia, que é um inseto pequeno que se alimenta de matéria orgânica e por isso é uma inconveniente praga de grãos na cidade. Já no parque, foi muito frequente, com 7% das amostras, os colêmbulos, que são insetos bioindicadores de qualidade ambiental do solo. E também demos destaque nesse slide às formigas, que são pertencentes à ordem dos Hymenoptera, que, como vimos, foi fundamental para a abundância de insetos coletados, aos percevejos, que são pertencentes à ordem dos Hemiptera, que foram mais comuns e diversos na praça. Eles são sugadores de seiva, que prejudicam o desenvolvimento das plantas. E as abelhas, que são pertencentes à ordem dos Hymenoptera, que são polinizadores com alta capacidade de voo, que se concentraram mais na praça. Isso aconteceu pois, como podemos observar no slide anterior, a praça era a única naquela região, o que significa que era o único lugar onde todas as abelhas podiam montar os seus ninhos, então serviu como um refúgio. Como podemos observar, apesar do número de ordens semelhante, a distribuição das famílias e o número de indivíduos variou muito entre a praça e o parque. Com isso, a comunidade que cada área suporta é bem diferente. No entanto, ambas são importantes para a manutenção dessas populações e para a sociedade.
Por exemplo, o caso da praça ser a única área verde naquela região, que serviu como refúgio onde as abelhas puderam construir seus ninhos. Então, chegamos à seguinte conclusão. Parques possibilitam a presença de espécies relevantes para a qualidade de vida das pessoas e das florestas, e áreas naturais pequenas, como a praça, funcionam de refúgio para insetos. Ambas contribuem de maneira diferente, porém positiva para seu entorno. E nos próximos slides trouxemos algumas curiosidades sobre 2 grupos de insetos que achamos importantes. Bom, uma curiosidade sobre o grupo dos colembos, que com 4,5% das amostragens foi o terceiro mais coletado na nossa pesquisa, é que eles são insetos bioindicadores muito importantes para a qualidade do solo. Grupo irmão dos insetos alados, são minúsculos, com pouca visão, e o mecanismo de fuga por meio de salto, onde eles apresentam uma fúrcula, que é uma estrutura rígida no final do abdômen, que funciona como uma catapulta para longe de algum perigo. E algumas de suas funções são que eles degradam matéria orgânica, fungos e mofo no solo, auxiliando na absorção de nutrientes pelas plantas e melhorando a qualidade das matas. Bom, a gente também pegou curiosidade sobre as psocódias, que formam um grupo que reúne todos os piolhos. Os que vemos aqui, de vida livre, são incluídos na mesma ordem que os piolhos parasitas, sem asas e sugadores de sangue. Os piolhos de árvore são livres devido ao seu par de asas e generalistas. Eles se alimentam de matéria orgânica, animal ou vegetal, sendo uma praga em áreas de armazenamento de grãos nas cidades. Nas matas, não é muito comum, mas nas cidades, pela grande concentração de alimento disponível em depósitos, eles se reproduzem em grandes quantidades, sendo considerados pragas de armazenamento. Então, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês. E é isso. Agora passar a palavra para os avaliadores. Então, já vou, né? Eu sempre estou indo na frente, né, do colega Matheus. Então, meninas, parabéns às alunas, à professora. Estou realmente, assim, encantada com todos os detalhes do trabalho, desde o texto escrito até o trabalho de campo e, inclusive, a apresentação, a riqueza de detalhes dos slides, muito bem feitos, muito caprichados. As imagens, excelente, as informações, a profundidade dessas informações, muito bom. É um trabalho que nem é só a nível de ensino fundamental. Vocês são de qual? Do 8º ano? Sim. Isso. Nossa, excelente. É um trabalho, no mínimo, de ensino médio. Então, vocês podem aprofundar, sim. Ficou excelente, um trabalho riquíssimo. Eu gostaria de saber, eu vi aqui que vocês coletaram 245 insetos, gostaria de saber o que foi feito desses insetos, se vocês montaram um insetário com eles, ou se eles foram descartados, ou se eles ainda existem e tem a possibilidade de montar esse insetário, porque é uma quantidade bem significativa de insetos, né? Onde eles estão? Então, né, depois das coletas, a gente foi para o LECA, né, lá na UFO do Marama, e a gente fez a análise no microscópio, fez a limpeza, aí depois a gente aprendeu um pouco como fazer a montagem, para que posteriormente a gente possa fazer um setário para montar a caixa entomológica e deixar lá na Ezeba, lá na escola. Sim, então eles ainda existem, né? Eu vi nas fotos o trabalho de vocês lá no laboratório. Nossa, perfeito, gente, excelente. Então façam isso, não descartem. Criem as caixas, que é um material riquíssimo para usar como recurso pedagógico na escola, viu? Excelente. Estão de parabéns de verdade. Parabéns, eu gostei muito do trabalho de vocês também. Achei muito grande a variedade de insetos que vocês encontraram. Acrescentando essa sugestão da Kênia, eu acho que além de criar uma caixa de insetos, vocês podem criar um catálogo também, para ficar anexo a essa caixa, porque às vezes só a caixa lá, com o nome, pode ser que fique muito avulso.
E dependendo das informações que são importantes acompanhar, às vezes fica muito grande você colocar lá na caixa, né? Eu não sei como é que vocês vão fazer a seleção, que tipo de caixa que vocês vão fazer, se vai ser uma, duas, três, não sei se vocês vão descartar alguns insetos, porque eu acho que vocês vão ter vai acabar que vai ter que escolher, não vai dar para fazer com tudo. Então, vocês vão ter que fazer um outro tipo de estudo de qual inseto que é importante para colocar na caixa. E aí eu queria saber, assim, às vezes vocês até falaram, mas eu pulei, mas fazendo uma avaliação da quantidade da área de vegetação assim que tem hoje relacionada à quantidade de espécies que vocês encontraram. Como que vocês avaliam que está a vegetação de Uberlândia hoje em dia? Mesmo se vocês não colocaram no trabalho, é interessante vocês falarem qual que é a perspectiva de vocês em relação, que provavelmente vocês têm essa opinião, A gente assim, pode dentro do perceber, levantamento que vocês fizeram, dá para perceber. tem como perceber que perto lá do parque tá muito bom, mas já no centro da cidade tem pouquíssimas e a qualidade delas também não é muito boa. Especialmente porque no parque é uma área um pouco mais afastada da cidade, então os índices de poluição estão um pouco mais baixos do que na praça, porque a praça está exatamente no centro da cidade, perto da rodoviária. Então tem muitas pessoas estão passando, então os índices de poluição estão bem altos, o que acaba, né? Certinho. Entendi, tá respondido. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Gente, licença, eu posso falar só uma coisinha? Depois das meninas já terem respondido. Só sobre a caixa entomológica, porque quando a gente começou o projeto, a gente também estava com uma ideia de fazer uma caixa bem grande, bem complexa, mas com o desenvolvimento do ano, com as épocas do mês que a gente teve possibilidade de fazer a coleta, que foi logo perto das férias das meninas, a gente pegou muito bicho, mas muito bicho pequeno. Então, vou deixar muitas amostras em Eppendorf, para o professor da escola poder jogar no tubo e colocar na lupa para as meninas verem, mas os bichos são muito pequenos, muito pouco borboleta, assim, né? A gente pegou na seca, infelizmente. Se o trabalho fosse prosseguir no ano que vem, só que as meninas estão na oitava, né? Estão indo embora da escola, a gente poderia tentar fazer de novo na chuva e aí fazer uma comparação até mais legal. Mas a maioria dos bichos é pequeno. Vai ter a caixa, eu acho que é super didática, é importante ter na escola, eles têm lupa lá, a escola tem a estrutura necessária. Então, a gente vai montar em parceria com outro grupo que vai apresentar agora mesmo, que é de uma colega minha de doutorado, que está com outro grupo de alunos lá da ESEBA, e a gente vai montar uma caixa o maior possível para a escola, para ficar lá. Certinho, muito obrigado. Agora, o projeto da Escola ESEBA, Doenças de Chagas no município de Uberlândia. Análise descritiva da situação epidemiológica da doença e levantamento da fauna triatomina. Oi, boa tarde. Eu vou compartilhar, tá? Como foi no último grupo também. E aí as pesquisadoras, né, a Giovana vai apresentar e eu vou pedir licença, então, para compartilhar minha tela, ok? Olá, eu sou uma das pesquisadoras do trabalho Doença de Chagas no município de Uberlândia, análise da situação epidemiológica da doença e levantamento da fauna triatomina. Eu sou a Giovana e minhas colegas de pesquisa são Mariana e Maria Fernanda. Nós somos estudantes do 8º ano da ESEBA e nossos orientadores são os professores doutores Débora e Davi.
Eu e a Maria Fernanda somos bolsistas da UF, enquanto a Mariana é bolsista da CNPq. Todos nós fazemos parte do GPIT, grupo de pesquisa grupo de pesquisa grupo de estudo e pesquisa e inovações tecnológicas. Minhas colegas de pesquisa, Mariana e Maria Fernanda, estão apresentando um trabalho na FEBIC, que está acontecendo de forma presencial em Pomerode. A doença de Chagas, ou tripanossomíase americana, é uma afecção aguda ou crônica causada pelo protozoário da espécie Trypanosoma cruzi, transmitida ao homem principalmente pela picada de insetos triatomíneos conhecidos como barbeiros. Outras formas de transmissão da doença são passagem do protozoário por via oral, acidentes laboratoriais, passagem do protozoário por transfusão de sangue, transmissão congênita ou transplante de órgãos infectados. Os principais sintomas da doença são febre, mal-estar, infarto de gânglios, aumento do baço do fígado, distúrbios cardíacos, inchaço das pálpebras, chagoma e anemia. Nos casos da doença de forma crônica, são mais comuns sintomas no coração e alguns órgãos do trato digestório. Para o diagnóstico, os médicos utilizam os seguintes parâmetros: sintomas da doença. Dessa forma, os médicos comparam os sintomas do paciente com os sintomas descritos na literatura, antecedentes epidemiológicos e os métodos laboratoriais, utilizados para confirmar ou descartar a suspeita. Com relação à epidemiologia da doença de Chagas no Brasil, estima-se que entre 2001 e 2018 houve 5.184 casos da doença da forma aguda, sendo que a região que mais registrou casos foi a região norte, seguido da região nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Vale a pena destacar que, de acordo com o artigo, Minas Gerais é o estado que mais teve número de casos na região sudeste. Outro trabalho realizado entre 2001 e 2006 registrou 84 casos de forma aguda da doença no município de Belo Horizonte, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia. Nosso trabalho é inédito. Em relação a Uberlândia, não há registro epidemiológico da doença, apenas da fauna triatomínica, mas esses dados estão desatualizados. Por isso, nosso objetivo geral é fazer uma análise descritiva da situação epidemiológica da doença de Chagas e um levantamento da fauna triatomínica. Os nossos objetivos específicos são compreender o tema de pesquisa, acompanhar os trâmites necessários para a obtenção de dados para finalidade de pesquisa, proceder à coleta e análise de dados e elaborar formas de divulgação do trabalho. Durante esses últimos meses de pesquisa, foram realizadas reuniões semanais, onde discutimos nossa última redação do trabalho de pesquisa produzida, além de compreender o tema. Nós também fizemos envio de ofício à Secretaria Municipal de Berlândia. Com isso, escrevemos um relatório para cada reunião, com o objetivo de confeccionar o nosso diário de bordo. Já concluímos todas as etapas do projeto, com exceção da análise de dados da fauna triatomínica. Houve 20 casos notificados da doença no município e período analisados, figura 3, sendo que todos os casos foram considerados suspeitos e descartados por critérios laboratoriais, e 85% e clínicos 15%. No que diz respeito ao paciente com suspeita da doença, eram 60% do sexo feminino e 40% do masculino. A maioria com idade entre 19 e 60 anos, que é 55%, e residem na zona urbana ou periurbana, que é 90%. Em relação à fauna triatomínea, não foi obtida resposta por parte do Centro do Controle de Zoonoses. Sendo assim, perspectivas futuras incluem fazer um levantamento bibliográfico desses dados. É isso, o grupo agradece pela atenção. Passar a palavra agora para os avaliadores.
Muito bem, Giovana. É só você do seu grupo mesmo que está presente, né? Suas colegas estão em outro evento, é isso? Sim, minhas colegas estão em Pomerode apresentando. Certo. Então, engraçado, eu estava analisando aqui os dados, a gente costuma pensar que a doença de Chagas já é uma doença que acontece pouco, né? Porque não fala-se muito em doença de Chagas mais, né? Acho que antigamente tinha uma incidência maior e era mais comentado. Mas eu estou preocupada com os números, porque realmente ainda é um número muito grande, mesmo com a construção de casas, né, de alvenaria, com melhores condições de higiene, de moradia, ainda tem um número bem significativo de casos, né? Muito interessante. E outro fato importante, você colocando lá em relação às formas de transmissão, dados bem recentes, de pesquisas recentes, mostram que através, inclusive, da alimentação. Eu acho que lá no trabalho que vocês fizeram, vocês representaram lá também o caldo de cana, se eu não me engano, eu lembro de ver uma imagem lá, e inclusive no açaí também, né, onde o barbeiro é moído junto com os frutos do açaí, que é o mesmo caso da cana, quando é moída, ninguém lava a cana para poder moer e fazer o caldo, né? Ninguém lava o açaí para poder triturar e fazer a polpa. Então, principalmente nos estados mais ao norte, ao nordeste, isso ainda é muito comum. Agora, em Minas Gerais, especialmente em Uberlândia, é bastante interessante que ainda tenha esses casos. Eu queria saber em relação, porque eu vi em um dos objetivos de vocês, que vocês planejavam coletar os barbeiros. Vocês chegaram a coletar algum? Primeiramente, os casos que eu apresentei são suspeitos da doença. Então, eles foram... Não são comprovados? Sim. Ah, sim. E, tipo, em 2016, teve... a secretaria tirou praticamente a doença do Brasil, porque não tem tantos barbeiros, que é a forma mais comum que você acha na literatura, né, que é as fezes do barbeiro, que passa no picado e tal. E é por isso que os números de casos ainda são baixos. E sobre o que você falou do açaí, é mais comum na região norte, esse tipo de contaminação do açaí e tal, porque da transmissão por via oral, né? Porque lá eles fazem uma coisa mais mais rústica, então eles não têm tanto não tem tanta industrialização, assim, tipo, não é muito industrializado como aqui em Uberlândia. Mas pesquisas recentes estão comprovando que o tipo de infecção que está acontecendo não está sendo mais tanto pelo barbeiro, está sendo mais por via oral, tipo, como eu disse, ingestão de açaí e tal. Então, é isso. E sobre a coleta, a gente pediu as informações para o centro de zoonoses, só que eles ainda não nos enviaram os dados que a gente precisa para concluir o trabalho. Sim, infelizmente, quando nós dependemos de informações, né, de terceiros, fica um pouco mais complicado. É mais um motivo para vocês darem sequência, continuarem, né, e você está de parabéns, você representou muito bem suas colegas, parabéns pela coragem de ir sozinha, né, então, está no caminho certo, prossiga, e com certeza ainda vai ficar mais lindo ainda esse trabalho de vocês, viu? Está de parabéns, muito, muito bonito mesmo. Muito obrigada. Oi, eu também gostei do trabalho bastante. Eu acho que é muito importante
pesquisar sobre isso e fazer a conscientização das pessoas, porque passa batido, né? O pessoal, às vezes, banaliza muito, acha que alguma coisa já está resolvida, e aí acaba tomando um susto depois. Como você falou lá, o pessoal da região norte, o açaí é um caso de extrativismo, né? E aí, acho que acredito que pela forma de colher, não usar maquinário, não usar nem nada desse tipo para não estragar a planta, não danificar ela, até porque ela vai dar fruto depois e vai precisar usar dela. Acho que por conta disso. Talvez fazer um trabalho de conscientização de boas práticas de higiene poderia ser uma próxima etapa do trabalho, sabe? Você está muito bem feita, a pesquisa está muito bem feita. Vocês vão demorar a conseguir os dados mesmo, o pessoal dos zoonoses é bem enrolado, mas não desistam, porque eles têm que mandar para vocês, é uma questão de acesso à informação, eles têm que disponibilizar esse tipo de dados, e até uma forma de alertar eles que eles têm que ter uma certa transparência com a sociedade em relação ao que eles fazem, principalmente no controle de doenças. E é isso, parabéns pelo trabalho, ficou muito bom. Muito obrigada. A gente está pensando em formas de divulgar o trabalho, só que para isso a gente precisa dos dados das zoonoses. Vai dar certo. Agora é o projeto As Formigas como um modelo de estudo para avaliar o efeito da urbanização em Uberlândia, Minas Gerais. Oi, bom dia. Meu nome é Letícia. Eu e minhas amigas vamos apresentar esse projeto e nossa orientadora, ela irá colocar a tela para vocês verem, dos slides. O nosso grupo é as formigas como modelo de estudo para avaliar o efeito da urbanização em Uberlândia, Minas Gerais. Nosso grupo ele é composto por eu, Letícia Gabriela, Ana Clara, Eduarda Faria e a nossa orientadora, que ela é formada em Biologia, a Tayane. E nós somos alunas da ESEBA, da Escola de Educação Básica, e estamos no 9º ano, no presente momento. A pergunta que a gente mais foi falada, no caso, quem são os insetos? Os insetos, por mais que as pessoas, toda a sociedade pode ver insetos como insignificantes, ou na maioria das vezes as pessoas falam que insetos são nojentos, ou que não têm uma importância, elas estão com um pensamento totalmente errado, porque os insetos, eles representam a maior diversidade de espécies que temos no mundo de insetos. Existem mais de 1.000 espécies descritas e 10.000 de espécies no total. Eles são invertebrados do grupo Hexápoda e sem eles, praticamente a cadeia alimentar ela teria um desequilíbrio enorme, tanto economicamente quanto socialmente. Os insetos, por ser base de alimentos, exemplo, tamanduá, ele é a base. Tamanduá se alimenta de formigas. Então, se porventura insetos eles fossem extintos, isso causaria um enorme prejuízo para toda a sociedade. Eles fazem parte de inúmeras cadeias, como eu falei, ajudam na decomposição da matéria orgânica, são fundamentais para a reprodução das plantas e, consequentemente, a produção de alimentos, que, no caso, como eles são muito importantes, muitos alimentos, por exemplo, um café da manhã, que tem frutas, que tem cereais, uma diversidade de certos alimentos, se insetos eles não existissem, a maioria desses alimentos eles seriam muito difíceis de ter um acesso, pois animais, no caso, os animais que produzem esses alimentos, fazem ele ter a qualidade que ele tem nos dias de hoje, não seria possível acessar, por não ter os insetos para esse fundamento. Então, sem os insetos, nós humanos, a gente conseguiria produzir certos tipos de alimentos
que insetos fazem, porém, não ficaria numa qualidade comparada à dos insetos. Uma importância que nosso grupo achou muito interessante foi o fato do maracujá. O maracujá, que é uma fruta que a maioria dos brasileiros gosta muito, que a gente faz suco de maracujá, geladinho, e todo mundo gosta, se as abelhas não existissem, essa seria uma fruta em especial que ela não poderia ser polinizada, porque as abelhas polinizam o maracujá. Então, a gente tem o maracujá hoje porque as abelhas polinizaram e a gente tem a qualidade dele graças às abelhas. Então, se insetos não existiam, esse é um exemplo de uma fruta que não seria tão de fácil acesso para nós humanos conseguir. Claro que o humano ele conseguiria reproduzir o maracujá, só que não chegaria aos pés e nem se compararia ao que se fosse uma abelha polinizando o maracujá para termos nos dias de hoje. Colapso global dos insetos. Pesquisadores vêm descobrindo que em todas as regiões do planeta a população dos insetos vem caindo e nos próximos anos, nas próximas décadas, pode levar à extinção de 40% dos nossos insetos. E como a Letícia já... A urbanização, como a Letícia já disse, isso afetaria muito não só a nossa alimentação, mas também a limpeza dos nossos praças e parques, porque eles fazem sim uma parte muito grande disso. E a globalização, a urbanização, ela é apontada como o principal motivo para isso, porque a globalização sempre foi um grande e complexo problema para animais. E por mais que as cidades sempre alteram esses ecossistemas, e por mais que as cidades tenham áreas verdes, como parques e praças, ainda assim não é o suficiente para conseguir manter o ecossistema o nosso ecossistema. E quando se trata de biodiversidade, de parques como praças, normalmente há uma maior área de conservação nos parques, como vistos nas imagens. Entre os insetos, as formigas constituem um grupo com capacidade adaptativa e podem ocorrer em praticamente todos os ambientes terrestres, menos, assim, exceto por locais gelados como os polos. E um dos fatores que favorece essa alta adaptação é a capacidade social desses insetos, porque eles vivem como uma sociedade e eles se ajudam. E isso ajuda bastante eles a não serem extintos. O nosso grupo utilizou as formigas como modelo de estudos para avaliar o efeito da urbanização dos insetos. E, para isso, nós utilizamos armadilhas de coletas em 2 parques e 2 praças na cidade de Uberlândia. Fizemos o levantamento das formigas no Parque Municipal da Gávea e no Parque Municipal Vitório Siqueiroli, e na Praça da Participação e na Praça Nicolau Pérez. Utilizamos 3 tipos de armadilhas. A Pitfall Arbóreo, que consiste em um copo com água e um pouco de detergente para quebrar as moléculas da água, para que os insetos que passam por ali possam cair e afundar. Assim a gente consegue coletar. A Puçá, que é como a gente gosta de dizer, que é aquele negócio que o Bob Esponja usa para capturar água viva. A gente faz isso com insetos. E a Pitfall terrestre, que é composto do mesmo jeito que a Pitfall arbóreo, mas nós enterramos elas e os animais que passam caem e ficam. Foram colocados 4 pitfall, 2 pitfall de solo e 2 pitfall arbóreos, em locais de vegetação aberta, e 4 pitfall
em locais de vegetação fechada em cada parque e praça. A riqueza de espécies foi identificada em laboratório com auxílio da lupa e da Ruth-Leão. E nossos resultados, estamos analisando o resultado da praça, patrimônio e do parque da Gávea, e foram coletados 18 espécies diferentes de formigas na praça e no parque 17. Nos nossos resultados, houve até mesmo uma quebra de expectativa, pois o nosso grupo esperava que o parque tivesse muito mais diversidade do que a praça, mas não foi bem assim, conseguimos quase a mesma quantidade de espécimes, porém, semelhança entre os dois foi baixa, de apenas 21%, o que mostra que cada ambiente ajuda para um certo tipo de espécie e atrapalha para outro. Nossos resultados preliminares indicam que não há diferença entre relação de quantidade de espécies, mas sim em diferença de exemplares, por causa dessa condição, diferentes que podem ajudar ou atrapalhar certas espécies. Obrigada. Até. Está passando agora a palavra para os avaliadores, Matheus e a Kênia. Então, meninas, a mesma pergunta. As formigas estão guardadas, né? Eu pude perceber que o estudo de vocês continua, não é isso? Sim. Então, vocês ainda têm as espécies conservadas, né? E a pergunta que eu estava preparando, que eu estava curiosa para saber aqui, vocês já responderam. Acho que foi a Carol, né, que acabou de falar, já respondeu, porque eu ia perguntar o seguinte, o que vocês puderam perceber, qual foi essa relação, então, que a pergunta de vocês era, qual é o efeito da urbanização, né? E acho que já colocaram muito bem, porque, assim, quando se analisa esses dois locais que vocês pesquisaram, dá para perceber que o parque se assemelha mais a um habitat natural e a praça se assemelha mais a um local urbanizado, né? Então, a resposta que eu esperava de vocês é o que ela colocou mesmo, que, assim, mesmo que não interfira no número de espécies, mas na qualidade das espécies, isso acontece, né? E nós, não só nas formigas, nós podemos analisar isso com vários tipos de insetos, porque a urbanização realmente ela vai destruir algumas espécies nativas e fazer aumentar alguns outros insetos, como, por exemplo, os insetos que são pragas, né? Não só as formigas, mas baratas, algumas espécies de mosquitos, né? E vocês já colocaram isso muito bem. Então, assim, é uma delícia, né, gente, trabalhar com insetos, é um trabalho muito gratificante, é um trabalho prazeroso a gente ir a campo. Então, estão lindos de forma geral, estou aqui muito encantada, que tarde gostosa de passar aqui com vocês. Então, prossigam, tá? Não parem, aperfeiçoem mais ainda esses trabalhos, dê sequência, apresentem. Isso eu estou falando para todos os outros grupos, eu não sei se todos os outros alunos ainda estão aqui até apresentação de todos, né? Mas aperfeiçoem e apresentem em outros eventos que vocês só têm a ganhar. Esse conhecimento, essa pesquisa científica é muito importante para a vida de vocês. Então, excelente, meninas, desse último trabalho agora, dos insetos, das formigas e todos os demais trabalhos. Muito ricos, muito lindos. Estão de parabéns, tá? Obrigada. E o que você falou, o nosso grupo, a gente, antes de começar mesmo, a gente levantou hipóteses. A gente conversou entre a gente, que eu mesma posso falar, porque eu pensava que a quantidade de insetos que teria no parque seria disparada do que na praça. E quando a gente finalizou o projeto nessa parte, porque a gente ainda está dando continuidade no projeto, ele não está 100% pronto. Mas até o presente momento, com os dados que a gente tinha,
praticamente a minha expectativa quebrou, porque eu jurava que o parque ia ter um nível muito grande de insetos e a praça, o nível, vamos dizer assim, muito baixo. Mas quando os resultados saíram, a gente teve a comparação de que praticamente os dois lugares estavam em um balanceamento. A gente também ficou meio em choque, assim, que a nossa expectativa foi meio quebrada. Mas a gente agradece por você ter gostado do nosso trabalho. Essa expectativa quebrada é um ponto excelente. É isso que é a pesquisa científica. Quando a gente vai pesquisar uma coisa e não descobre nada diferente do que a gente já tem, não tem graça nenhuma, né? Então, o objetivo é realmente aprender, e que bom que foi diferente do que aquilo que vocês já pensavam, né? Porque trouxe novidades. Uma possível hipótese, eu estava pensando aqui, em relação às praças, porque os insetos, como a formiga, por exemplo, eles vão onde tem comida, né? Eles são atraídos pela comida. Será como é que está a higiene dessas praças? Será que o pessoal fica descartando restos de alimento, né? Isso aí é um ponto também que, quem sabe, vocês podem acrescentar, seria uma coisa a se investigar. Viu, meninas? Parabéns novamente. Obrigada. Obrigada. Eu também gostei muito do trabalho, ficou muito bom. Gostei muito da apresentação também. E, assim, eu queria saber, vocês têm alguma, além da hipótese que a Kenia falou, vocês têm alguma ideia por que isso aconteceu? É, eu fiquei curioso, assim, vocês chegaram a pensar em alguma coisa? Porque não faz o menor sentido. Se a gente for parar para pensar assim, né, de forma, como é que eu vou falar? Assim, pensando no natural, né? Assim, o parque é mais fechado, tem uma área maior, menos presença de seres humanos. Por que vocês acham que quebrou essa expectativa de vocês? O que vocês acham que a praça ou o parque tem de diferente? Isso pode ter a ver com a alimentação das formigas, já que elas podem ser ornívoras, carnívoras ou vegetarianas. E talvez elas consigam achar mais alimentos, nessas espécies carnívoras e ornívoras, consigam achar mais diversidade desses alimentos na praça do que no parque. No parque, geralmente, são espécies que comem mais da vegetação. Talvez esse pode ser um ponto. Coisa que eu também, quando estava levantando hipóteses, eu coloquei em prática, foi que a gente foi comparar, e se a gente colocar em comparação uma praça que não tem, vamos dizer assim, a praça que a gente pegou, não tem nem metade do tamanho do parque, que foi o Parque Gávea. Então, a gente supôs que, por o Parque Gávea ele ser uma proporção muito maior, ter um certo cuidado maior, ele ser mais rico em certos cuidados, porque no parque a gente pode afirmar porque tem pessoas que vão estar lá para garantir que o parque esteja em boas condições, que o parque ele seja um bom lugar, bem preservado. E a praça, a gente já não teve tanta essa expectativa. Por a praça, todo mundo passar e nem sempre as pessoas estarem preocupadas em preservação da praça ou algo do tipo, foi uma das hipóteses que nós tivemos. Mas com o resultado, provavelmente uma das hipóteses que a Ana acabou de falar pode acontecer, por ser ela ter mais alimentos na praça, por pessoas passarem lá, vamos dizer assim, todos os dias, a todo momento, elas podem deixar cair algo no chão e isso chamar, de certa forma, a atenção das formigas. E no parque, por ter essa preservação, por ter esse cuidado maior, às vezes não chamam muita atenção das formigas aquele ambiente. E elas na praça, por terem muita movimentação e sempre que alguém passa, deixar alguma coisa cair, quando assim, alguém está passando com comida e deixa migalhas de comida cair na terra ou no chão, isso pode chamar a atenção das formigas. Então, acho que isso seria uma das respostas que nosso grupo teria para a sua pergunta. Entendi. Certinho. Não, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Ficou muito bom.
Leonardo, você está por aí? Sim. Acabou os grupos, estou esperando o Adevailton, que ele vai falar algumas considerações. O professor Adevailton vai encerrar. Ele disse que ia pedir para entrar, vamos ver aqui se ele vai querer ainda. Pessoal, vamos encerrar. Eu acho que o professor não vai dar certo de entrar, não. Aí vocês fiquem atentos aí, tá? As instruções que ele repassar por e-mail, que ele mandar para vocês por mensagem. E parabéns a todas as apresentações, todos os trabalhos, tá? E logo vocês vão ser comunicados da pontuação e sobre a premiação que vai acontecer, tá bom? Então é isso. Tenha uma boa tarde. Certinho, pessoal. Muito obrigada novamente pelo convite. Boa tarde a todos e parabéns novamente, tanto aos alunos quanto aos professores orientadores.